Ó, abertura, tudo com... Muito obrigado, tá vendo? Não custou nada, não doeu nada. Esse seu play e mais esse nosso encontro, que legal, né? Então, já sabe, agora lá fora você pode esquecer, porque agora é você. Agora é a sua vida, agora é a sua saúde, agora é o seu bem-estar, agora é só novidade boa pra você, tá legal? E se você estiver aqui me assistindo e não se inscreveu no canal, que sorte você tem, hein? Porque o YouTube não entrega episódios de podcast nenhum se você não tiver inscrita. Então, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, vai lá, dá o seu like, seu joinha, seu gostei, tá legal? Compartilha, comenta, participa, porque é isso que vai garantir você no próximo conteúdo. Aqui nós temos conteúdos que você só vê aqui, você não vai ver em nenhum outro lugar. Só este podcast se preocupa em cuidar de você, tá legal? Então preste muita atenção, se inscreva para não perder assuntos como esse no próximo episódio. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui sobre os seus direitos e a sua segurança nas compras online, tá legal? Em qualquer época isso é importante, especialmente em datas especiais, em datas festivas, e para isso daí eu estou trazendo aqui o meu convidado, que é uma referência simplesmente nesse segmento, tá? É referência em direito do consumidor, ele é advogado, é pós-graduado em advocacia civil, em advocacia criminal, advocacia trabalhista, tá bom? Não, eu vou continuar, fiz ele estudar mais. Ele é advocacia administrativa, constitucional, direito empresarial, entre outros cursos, tá? Porque eu só tenho 1 hora para fazer o podcast e a semana dura só 7 dias. Então, entre outros cursos, ele advogou na administração pública também no PROCON, tá? Da cidade de Porto Ferreira, que o PROCON de lá é um dos mais atuantes do estado de São Paulo, advoga também por diversas empresas e pessoas físicas, né? Só posso dizer o quê? Bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo, doutor Érico Olivieri. Tudo bem? Tudo bem, Oscar. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, né? E acho muito importante podcasts como o seu, porque agregam valor, trazem informações que as pessoas podem realmente utilizar para melhorarem suas vidas. E isso tem uma grande valia, porque hoje é muito bom nós termos aí programas igual ao seu, né? Podcasts igual ao seu, que trazem essas informações que nós realmente utilizamos, que realmente fazem bem, que realmente são úteis e que as pessoas podem sair com algo a mais depois que assistem. Então, eu parabenizo. Muito obrigado. E estou muito orgulhoso de ter sido convidado aqui para participar e para agregar na vida das pessoas. Um profissional qualificado como você, me vai desse seu comentário. Muito obrigado. Doutor Érico, então assim, primeiro de tudo, como eu sempre faço, situando quem nos prestigia, o que caracteriza, claro, a gente tem uma ideia geral, mas o que caracteriza a pessoa tecnicamente como um consumidor? Que possa garantir os direitos dela nesse sentido? Olha, o Código de Defesa do Consumidor fala que qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica podem ser consumidores, né? Desde que estejam adquirindo ou utilizando um produto ou serviço como destinatário final, ou seja, aquele produto, aquele serviço é para a própria pessoa. Tá. Na cadeia de consumo ele parou ali, é o último estágio, né, da compra. Então, é isso, não se limita a pessoas físicas, empresas também podem ser consideradas consumidoras, Tá. e inclusive eu tenho processos, ações judiciais que têm empresas na condição de de consumidor. Tá. Na maioria das vezes, quando a gente fala de fornecedor, se inverte, a maioria são empresas, né? Entendi. Mas existem muitas pessoas físicas também. E o fornecedor é aquele que comercializa o produto, né, diretamente para essa pessoa física ou para essa empresa, mas nem sempre tem dinheiro envolvido, né? Você fala, mas como, né? Não tem dinheiro envolvido. Por exemplo,
Quando você está utilizando um serviço público, o Código de Defesa do Consumidor também se aplica. E, nesse caso, você não estaria propriamente, em primeiro plano, adquirindo um produto. É um direito que advém de outras fontes do direito. Tá. Porém, nem sempre está envolvido o direito. Mas, na maioria das vezes, é a pessoa que adquire aquele produto, né? O consumidor é aquele que ficou com o produto para si, Tá. no final. Então, Isso vale tanto para a pessoa física quanto jurídica? Sim. Agora eu pergunto o seguinte, essa lei, a lei do consumidor, ela é brasileira? Sim, Nosso código é brasileiro? sim. Desde 1990, o Código de E vale também, por exemplo, um estrangeiro está aqui no Brasil, fez uma compra. Ou um turista que não é brasileiro está aqui e fez uma compra. Eles não são brasileiros. Vale para eles mesmo assim? Sim, né? Desde que eles estejam numa situação regular. Tá. Tanto, né, o residente estrangeiro quanto o turista. Então, mas se não for residente aqui, tá como passante, a pessoa veio conhecer o Brasil, comprou uma coisa e foi mal atendida, o produto, comprou uma loja para levar uma lembrança, um souvenir e teve um problema. Sim. Ela é passante, ela não está residente aqui. Vale para ela a lei do consumidor ou não? Vale para ela também. Ó, isso é importante, hein, gente? O porém, às vezes, é como é que ela vai exercer esse direito se ela voltar para o país de origem. Tá. Aí ela pode encontrar dificuldades. Por exemplo, né, se o país não tiver uma convenção, um tratado internacional entre os países, aí ficaria impossível. Se ela é de um país que não tem um tratado de cooperação jurídica internacional como o Brasil. Tá. Então, nesse caso, se ela voltar para o país de origem e de lá tentar buscar seus direitos, acredito que ela não vai conseguir. Muito provavelmente ela não vai conseguir se não existir o tratado internacional. Entendi. Agora, se ela ficar no país, aí ela tem todos os meios, toda a justiça, porque a lei se aplica em todo o território nacional e não faz distinção das pessoas a que ela se aplica, mas do território e da condição que leva a pessoa a ser consumidor. Tá, ok. Não, eu já compreendi. Agora é o seguinte, eu preciso colocar para vocês que eu vou tentar colocar com ele aqui os principais pontos, porque hoje todo mundo compra predominantemente online, tá certo? Sim. As pessoas compram por sites de compra coletiva, ou compra por uma loja online, ou contrata um prestador de serviços online, enfim, mão de obra, serviço especializado. Então eu vou procurar abordar aqui com o Dr. Érico Olivieri os serviços online e especialmente compras online. Não quero aqui citar nomes de sites de compra coletiva, e aí o assunto é muito vasto, mas eu vou tentar abordar coisas que sejam comuns para você aí que está do outro lado, tá bom? Vou tentar. Começando aqui. Tem como a pessoa saber se o site de compras, doutor Érico, é idôneo ou não? Quando a pessoa está ali, apareceu uma boa oferta e ela, de repente, é um site novo, mas pode ser, de fato, um site novo, como quando apareceu lá o Ricardo Eletro, eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei receoso e valia, né? Então, como é que a pessoa sabe se um site vale ou não? Bom, é uma pergunta muito interessante, muito útil para as pessoas, porque hoje as compras online elas estão predominando, né? Muitas lojas físicas elas estão desaparecendo. E para você saber como é assim a segurança daquela compra na internet, o primeiro passo é obter alguma indicação. Alguém que já comprou, alguém que já teve uma experiência. Caso não haja a possibilidade disso, quando a pessoa digita na barra de endereços o site, então, assim, evitar copiar endereços e colar, digitar mesmo o nome do site por completo, para evitar que sites fakes, né, a pessoa caia nessa ilusão e copia e cola, às vezes, um link, por exemplo, um link do Magazine Luiza que estava num outro site de publicidade de um produto, ela linka e, às vezes, aquilo é uma fraude. E direciona ela para um outro site muito semelhante, muito parecido, mas que vai desviar o dinheiro dela ao final. Então, digitar
com todas as letras na barra de endereços do navegador da internet, é uma coisa que ajuda. A segunda coisa que ajuda, se existem sites como, por exemplo, o Mercado Livre, que ele dá uma classificação para aquele fornecedor. Porque esses marketplaces, na verdade, eles são só uma plataforma e os lojistas criam lojas dentro do site e, na verdade, o fornecedor em primeiro plano é aquele lojista. E os sites de marketplace costumam fazer avaliações para que os consumidores tenham essas referências. Então, rolando o site mais abaixo, a pessoa, na maioria deles, vai ver alguma classificação, principalmente no Mercado Livre. O Mercado Livre usa expressões como Leader Platinum, né, Gold. As estrelinhas. Né? Isso. E também tem a parte onde as pessoas podem se manifestar. É muito importante que a pessoa vá até as opiniões dos compradores e mais ainda, a pessoa pode se valer de sites externos, como o Reclame Aqui, como os próprios sites... Proteste, né, também. Proteste, o site do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, no caso do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas todos os estados né, têm tribunais, para saber a quantidade de processos e tudo mais. Então, essas são assim, providências que não são complexas, mas que são de grande valia para as pessoas não caírem em golpes. Mas e quando, por exemplo, você citou marcas conhecidas. Se pinta uma marca desconhecida, e como é que eu sei, por exemplo, se é idônea ou não? Então, primeiro é investigar se ela tem representação jurídica no Brasil. Mas como é que a pessoa faz isso? Então, fazendo um site, fazendo uma pesquisa no Google, né? Ou na junta comercial, também é um site, uma ferramenta que está à disposição do consumidor, que ele pode fazer um cadastro e consultar a própria existência das empresas, só digitando o nome, ou às vezes o CNPJ, mas se ele não tem, apenas com o nome consegue saber se a pessoa jurídica existe no país, né? Na Receita Federal, fazer consultas desse tipo para entender se a compra é segura ou não. Nós estamos tendo uma problemática muito grande envolvendo essa questão de uma empresa estrangeira ter ou não domicílio jurídico no país, que é o caso do X, né? Aquela problemática toda. Está bem em voga essa questão, né? Que eles tinham ou não tinham representação jurídica no país. Isso é fundamental para a compra, porque se o site não tiver representação jurídica no país, fica muito difícil você buscar o direito, porque vai cair naquela mesma história. Tem tratado internacional? Da onde é esse site? Né? Eu vou pedir uma pequena pausa para você. Certo. Dentro desse assunto, eu vou fazer uma outra pergunta, mas antes, atenção aqui, produção, atenção aqui, ó. Perguntinha aqui na nossa campanha. Quero sua opinião. Você que está assistindo. Você sabe qual é o horário de atendimento, tá? Não é de vendas dos sites coletivos. Horário de atendimento é aquele horário que você pode conversar com alguém do saque, que você pode tentar fazer um contato. Você sabe qual é? Você já teve curiosidade de saber o horário de atendimento dos sites de venda coletiva? Sim ou não? É só isso. Vai colocando aí. E já eu vou conversar com isso sobre isso com o doutor Érico. Talvez você se surpreenda. Vamos ver. Então, tomara que seja o que eu estou pensando. Vamos voltar aqui, doutor. Com relação aos sites de compra, ainda o senhor estava falando que de ter os sites que têm estabelecimento jurídico fora do país, etc. Agora eu pergunto, se eu compro algo fora do país, eu posso estar correndo risco com relação à garantia do produto por estar fora do país ou não? Depende. Né? Se estiver sendo feito a compra por um marketplace nacional ou por um marketplace que tenha domicílio jurídico no país, ele se responsabiliza. Então, em tese, teríamos a garantia da participação, da responsabilidade do marketplace, da loja, em segundo plano. Agora, do fornecedor, por exemplo, comprar um produto da China, né? Se não... Só se for por meio de um site diretamente estrangeiro que não tenha, vai ter muita dificuldade
em reaver o dinheiro, ou Tem trocar o algum produto. país que tenha mais respeito pelo consumidor internacional? Por exemplo, os Estados Unidos vende muito pelo eBay. Certo. Não sei se isso é igual para todos os países, se existe essa dificuldade, se tem algum que garante mais o... Olha, a maioria dos sites dos países desenvolvidos, né, e agora alguns sites chineses, né, de marketplace, eles dão a total garantia aos consumidores, até porque no Brasil, por essa sistemática de proteção do sistema do consumidor, que é exemplo para o mundo, eles têm que se adequar para não correr o risco de não vender. Tá. Porque, por exemplo, né, propagandas negativas no Reclame Aqui vão, obviamente, derrubar as vendas desse site. Então, os sites que estão entrando no país, o que se verifica é que eles fazem uma adequação às normas brasileiras para que não tenham problemas de ordem administrativa e também nas vendas com os consumidores. Tá. Agora, tem troca. Comprei um produto num site internacional. Tem dificuldade de troca? Por exemplo, compro um sapato, pode haver uma diferença, mesmo a gente tendo tabela aqui, existem tabelas, Sim. olha, numeração brasileira é X, numeração americana é Y. Sim. Mas mesmo assim, pode vir mais apertado, pode vir maior. Certo. E aí eu posso ter que trocar o calçado. Né? A mulher compra um vestido, ela pode ter que trocar o vestido. Uma compra internacional é muito difícil para haver a troca? Olha, vai depender do vendedor. É. O importante do consumidor é que ele se atente às condições, aos parâmetros de troca, se o site oferece a troca, se oferece a oportunidade de desistir do negócio. Então, é um olhar prévio do consumidor para ver se existem essas ferramentas à disposição. O atendimento, se tem disponibilidade de atendimento, como é esse atendimento, mas também, né, não abandonar aquelas pesquisas em todos os outros sites, Tá. porque ele pode encontrar referências, mesmo sendo um site, às vezes, que não tem domicílio jurídico no país, ou por qualquer questão que seja muito difícil recuperar o dinheiro ou trocar o produto, né, ele tem essas outras referências aí, que estão na internet. E nunca deixar de fazer essas verificações, porque eu falo para você por experiência própria. Eu já comprei algumas coisas sem fazer as verificações que deveriam ser feitas e depois encontrei problemas. O último foi um aquecedor. Minha esposa estava um dia desses de frio, o nosso tinha queimado, ela falou assim, vou comprar um aquecedor. Eu olhei a foto. Eu falei, nossa, bacana. Quando chegou, eu tinha a impressão que era de um tamanho. Quando chegou o aquecedor, ele era minúsculo. Ele nem aquecia um ambiente, né? Então, eu vou dar uma sugestão, vou te interromper para dar uma sugestão, que eu já fiz também. Às vezes eu recebi um produto com problema, aí eu entrei no YouTube. Eu joguei lá, tarará, comprado no Piriri, entendeu? Sim. Aí você acha cara revoltado publicando. Então você, antes de comprar, você pode fazer isso. Você põe lá, câmera fotográfica para lá, comprada no... Entendeu? Você põe o produto comprado... E às vezes você acha um reclamante dentro do YouTube que registrou uma reclamação. Também funciona, viu? Sim, o Google, o YouTube são... Uma boa dica para você pesquisar. Doutor, agora... Bom, você que chegou agora, atenção, eu perguntei sobre o horário de atendimento dos sites coletivos, de compra coletiva. Agora eu vou responder. Então é o seguinte, doutor. Gente, eu estou abordando, para você que chegou agora, estou com o doutor Érico Olivieri, que é uma autoridade em direito do consumidor, em várias vertentes. E hoje nós estamos conversando, estamos dando ênfase, né? Na verdade, sobre compras online. Tá legal? Então presta atenção aí. Estou tentando abordar os principais aspectos, porque evidentemente que não vai dar para falar tudo. Doutor, eu ouvi falar que sites de compra, eles têm que ter atendimento 24 horas por dia. Isso é fato ou é boato? Na verdade, existe uma legislação específica que nós chamamos de Lei do Saque, Tá. Que ela foi regulamentada e foi editada há alguns anos e que ela traz algumas regras, né? Bom, a existência do saque nem se discute, ela é obrigatória. Sim. Essa questão de estar
24 horas disponível, né, é uma questão que tem que ser diferenciada em dois aspectos. O primeiro dele é estar disponível o meio de contato, o meio de reclamação. Outra questão é o atendimento propriamente dito. A lei diz que tem que se manter o atendimento por operadores humanos em um período mínimo de 8 horas. Porém, o acesso ao saque ele tem que se dar por 24 horas. Então, nenhum site pode falar assim, olha, agora é meia-noite, você não pode acessar o saque. Ah, tá. O saque vai responder essa questão, né? Aí, se existir algum atraso do saque, e conforme cada caso, aí tem que ser feita uma avaliação para saber, né? Porque pode ser por uma troca, pode ser por uma simples informação, um defeito no produto, enfim, tem que avaliar qual é o teor da reclamação, ou o motivo do contato com o site, para entender que prazo eles teriam. Por exemplo, se é solicitando uma troca, desde que ele inequivocamente diga para o fornecedor que o produto está com defeito e tudo mais, o fornecedor ele tem 30 dias se o produto admitir reparo. Se passar desse prazo, aí ele perde o direito do reparo. Ele tem que trocar o produto, dar o equivalente em dinheiro ou dar um desconto proporcional ao problema. Então, cada caso vai representar, mas a questão de estar 24 horas disponível, ela é real, ela é fato. Tá. O problema é o atendimento em si. Ok. Agora eu pergunto também para você o seguinte, tem sites que a gente entra e os sites não são uma furada. Eles procedem, tem um produto, tem entrega bacana. Mas eu já vi mais de um caso, experiência minha, que você entra lá, tá tudo bonitinho, não tem um telefone de contato, não tem o saque que deveria estar em destaque, você não consegue falar com ninguém. Eu queria saber se isso não é contravenção, se isso não está errado, e se está errado, o que compete a gente fazer? O que a gente pode fazer? Certo. Não seria uma contravenção penal, mas seria um ilícito de direito do consumidor, né, no sentido de que a norma não está sendo obedecida. Nesse caso, o consumidor tem que denunciar, primeiro não adquirir o produto, né? Aí já demonstra que o site não tem respeito ao consumidor. É porque a gente só lembra desses itens depois que deu problema, né? Depois sim, você já adquiriu, né? Mas o importante é se educar para sempre, previamente, fazer essas análises, essas consultas e tudo mais, para não ter esses dissabores. Tá. Né? Então, essa questão aí da... A gente pode denunciar para quem isso? Para o PROCON? Por PROCON. O PROCON é o meio mais correto de fazer a averiguação administrativa, a apuração administrativa da infração, e depois eles podem aplicar multas, e multas muito pesadas, conforme o caso. Tá. Então, o site, por exemplo, você falou da loja parceira. Isso daí, eu já tive isso daí. Agora, por exemplo, eu compro um produto, aí aquele site alega, olha, não é nosso, de uma loja parceira. Mas ele não é copartícipe da responsabilidade, o site em si? Ou ele é totalmente isento de qualquer responsabilidade se a loja me der problema? Eu já tive problema, por exemplo, com um HD digital, né? E, eu não achava o cara para devolver, não achava. Na hora de eu fazer o contato, desapareceu. Eu liguei lá para o site, foi uma confusão, entendeu? Na verdade, existe uma coisa que se chama cadeia de consumo. Tá. Desde do produtor, o distribuidor, aquele que comercializa, ou aquele que participou, intermedia, no caso dos marketplaces, eles são intermediadores da venda. Tá. Eles, propriamente dito, eles não fazem a venda em si. Eles intermediam, eles permitem que outras pessoas entrem e façam a venda. Nessa cadeia de consumo, todos estão responsabilizados caso lá na ponta o produto dê algum problema. Todos eles. Ninguém pode falar, não, eu não vendo, logo não é minha responsabilidade. Mas o marketplace,
ele está envolvido até o pescoço, né, com a venda em si. Ele é praticamente quem apresentou, olha, está aqui, né? Então, a lei considera que todos da cadeia de consumo, eles são responsáveis por obedecer às leis e por trocar o produto, enfim, para atender às demandas dos consumidores. Tá, agora eu vou perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o site, mas é importante para quem está nos assistindo. Quando a gente põe o carro no estacionamento, e aí tem um aviso lá, já aconteceu com você provavelmente, não nos responsabilizamos por objetos deixados no carro, ainda que tenha o aviso. Você está pagando pela guarda do veículo, você não está pagando pela guarda do que está dentro, ainda que tenha o aviso. Eles não são responsáveis por tudo que está no carro? Ou eu estou errado nessa interpretação? Você está certo. Eles são responsáveis mesmo com o aviso. Mesmo com aviso, né? Mesmo com aviso. Já existe jurisprudência, que são julgados de tribunais, que já são, assim, consagram o direito do consumidor ao ressarcimento. E não só aos estacionamentos que são pagos, mas aqueles que são gratuitos também, porém ficam dentro do terreno do fornecedor, no caso. Entendi. Então, ele é responsável por tudo. O difícil, às vezes, é provar o que é que tinha dentro do veículo. Entendi. Essa é a grande dificuldade. Acho que acessar o direito de ressarcimento não é difícil. O problema é você provar o que é que tinha dentro do veículo. Ah, eu tinha um notebook dentro do carro. Mas e aí? Como é que... Então, pode haver algum problema, né, nesse sentido. Tem que recorrer a ver se o estacionamento tem câmeras, né? Sim, ao que é a saída, né? Ao que é que foi subtraído, se tem imagens do que é que foi subtraído ou outros meios de prova sobre o que é que existia dentro do veículo. Entendi. Eu tive um caso uma vez, né, em que foi extraviada uma mala, num voo, uma companhia aérea e tudo mais. Então, alguns itens a pessoa não conseguiu reaver, porque ela não tinha nenhum tipo de elemento que demonstrava que aquela coisa estava ali dentro. Embora exista um mecanismo dentro do processo que envolve direito do consumidor que muitas vezes inverte a questão da prova. Se acontece isso, o consumidor ele vai ser desobrigado a provar. E muitas vezes acontece isso, por quê? Porque o consumidor ele não sai preparado para provar tudo e qualquer coisa. Mas se a mala, acontece isso com a mala no embarque, e certo. Você declarou o que você está levando dentro da mala. Sim, aí você tem como provar, né? Sim. Aí fica inequívoco, né, a questão. Inequívoca. Doutor, vou fazer uma pequena pausa aqui, inclusive você está convidado, e você de casa, evidentemente, precisa conhecer, que praticamente é um parque de diversão, vamos dizer assim, confinado em 4 paredes, mas vale muito a pena, porque é também um túnel do tempo. Eu estou falando de novo, porque vale a pena falar a vida inteira do Old School Pinball, não é? A vida inteira a gente não tem que se divertir, não tem que se lembrar dos nossos melhores momentos. Tá aí um endereço para você, Teodoreto Souto 292A no Cambuci. Funciona de quinta e sábado, das 6 da tarde à meia-noite. Olha, não sei nem como definir, eu procuro definir de formas diferentes, mas você tem que ir lá porque é só o que você sente é que vai definir. São máquinas de fliperama dos anos 70 e 80, tem pista de dancing music dos anos 80 com DJ ao vivo, tem drinks, tem petiscos maravilhosos, para você fazer a festa de confraternização da sua empresa, a reunião com amigos, aniversário. É um lugar inesquecível, diferente. Você vai fazer que nem eu. Você chega ali, você vai estar toda semana ali e ainda é pouco. Vai conhecer lá. Olha, no Instagram tem as fotos para você ver como é maravilhoso. @oldschoolpinball, ALL no final, claro, tá? Ou manda um zap, pede informações 11 991 578 872. Tá legal? Agora, se você quiser só beliscar aquele salgadinho, receber amigos em casa, whisky, cervejinha, eu vou recomendar a Golden Prime para vocês, tá bom? Golden Prime, olha, é a mais seletiva de São Paulo, arrisco a dizer do Brasil, porque eu fui lá com meu amigo Itamar, conheci a produção. Não tem toque manual, é feito com muito carinho, muito cuidado, muita higiene, é torrado eletronicamente, então não tem gordura, você não tem que se preocupar com colesterol, é qualidade classe A e uma variedade fantástica.
Olha, tem frutas secas, tem amendoins, castanha do Pará, castanha do caju, aquele milhozinho torrado que você está vendo aí para uma cervejinha, arrebenta. Vale a pena conhecer, é aplauso para você. @Golden Prime Oficial no Instagram e WhatsApp para você pedir ou conhecer 11 940 082 357. Tá bom? Agora você vem comigo aqui. Atenção, atenção, produção, atenção aqui, ó. Aê, bonitinho. Eu quero saber a sua opinião, para descontrair aqui. Vale para você também, doutor. Desde que a gente está falando de direito do consumidor, então vamos falar de material de construção. Desde que eu construí a minha casa, de vez em quando eu ouço rugidos dentro de casa, rugidos. De manhã eu acordo, escuto um rugido, às vezes eu estou de tarde tomando banho, escuto um rugido, vou dormir, escuto... O que será, hein? Você pode escrever aí para mim? Me ajuda a pensar, o que será que está acontecendo em casa? O que será que veio nesse material? Bom, vai pondo aí, eu vou continuar aqui com meu amigo Dr. Érico Olivieri falando de direito do consumidor. Outra dor de cabeça, doutor, da compra online, que acontece muito, é o problema de prazo de entrega, né? Principalmente nos sites fora do Brasil. Tem algo que você possa fazer aí a respeito disso? Que a gente possa recorrer, possa... É um tema bem polêmico, né? Porque... tudo vem da questão se o atraso ele vai causar um dano ou não vai causar um dano. Às vezes você compra um produto e não tem nenhum tipo de compromisso que envolva aquele produto. Tá. Porém, outros não. Por exemplo, hoje é possível você comprar um vestido de noiva pela internet em um site chinês. Não, eu não quero, não. não me comprometo. Porém, e se chegar após o casamento? Olha, eu conheço um caso assim, hein? Essa é a questão. Não foi exatamente o vestido de noiva, mas foi um vestido para festa de casamento. Sim. Então, em relação a esses sites, nós não temos tantas garantias. O indicado é que se compre de sites nacionais. Mas também não tem o que fazer. Um site fora não entrega na data e pode comprometer a pessoa. Tem algo que se possa fazer? Sim. Se causou dano, se infringiu a lei, aí nasce a responsabilidade civil do fornecedor. Tá. Ele vai ter que indenizar se aquilo causou um dano que seria indenizável. Existem situações que são tão pequenas, vamos dizer assim, que elas não seriam indenizáveis. Alguns dissabores do cotidiano, Tá. algum tipo de situação que a gente passa aí que não chega a ser uma coisa indenizável. Porém, em outros casos, não. Esse do vestido de noiva. Nasce o direito de buscar uma indenização por aquele dano todo. Infringiu-se a lei, porque não se cumpriu o contrato, o pacto com o consumidor que inicialmente foi estabelecido, e dali impediu, né, causou um dano moral ali, que não dá nem para falar numa situação dessa, né? Então, ela pode ingressar com uma ação, a diferença vai ser, o site tem domicílio, a gente cai sempre nessa questão. Então, sites estrangeiros, o cuidado tem que ser esse. Tem domicílio no Brasil? Se não tem, é melhor optar por um que tenha. Tá, mas se tiver domicílio no Brasil, a providência é a mesma ou não? Sim, se tem domicílio no Brasil, aí fica fácil porque a pessoa pode ingressar com uma ação judicial por intermédio de um advogado ou no juizado de pequenas causas, dependendo o valor, e aí buscar uma indenização para aquele dissabor que ela viveu. O dano moral, na grande maioria das vezes, é uma coisa que você não recupera, jamais vai curar aquele dissabor, porém vai compensar de uma maneira financeira. Entendi. E dar uma lição, né, Agora, no fornecedor. uma outra coisa comum, a isca de caviar para comer sebo, quer dizer, anuncia um preço atrativo no site, que legal, vou entrar ali. Isso acontece. Aí o cara fala, desculpe que não deu tempo de atualizar, né? Principalmente quando você tem um produto que é difícil de achar, uma peça para consertar um equipamento antigo ou qualquer coisa. Aí está um preço legal, olha que bacana, vou comprar. Pá. A hora que você entra ali na compra, na segunda página, não é aquele preço, é outro. Ele tem que garantir o preço que está na oferta. Então, a oferta ela não pode trazer elementos que enganem, ludibriem ou que não sejam verdadeiros. Né? Isso é até crime do consumidor. Então,
né, enganar as pessoas, os consumidores, através da oferta. Nesse caso, o consumidor ele tem o direito de buscar o judiciário ou o PROCON para que faça valer aquele preço anunciado. A única diferença é que muitos casos que existem por aí já são históricos, que às vezes assim, eu fui colocar lá um carro de 100 mil reais e aí, por erro de digitação, custou 10 reais. Um carro de 100 mil. Nesse caso, não. Tá. Nesse caso, é muito evidente que entre a natureza do bem e o valor, né, não há uma correspondência. Uhum. Então, é evidente que todos sabem que não se compra um veículo por 10 reais, exceto se estiver uma oferta de promoção, um sorteio, qualquer coisa desse tipo, se tiver esclarecido isso. Então, esses erros muito grotescos em preços não obriga o fornecedor a cumprir o preço menor. Tá, então, mas você, por exemplo, ele anunciou um preço menor, você vai lá, tá um preço maior lá dentro. Sim. Mas também aqui que até você entrar e reclamar com o PROCON, Sim, não, sim. A gente não sai ganhando nada, né? Só o trabalho de denunciar praticamente, né? Sim, né? Pode-se pedir, às vezes, o dano moral pelo dissabor vivido por o que se chama de desvio produtivo. Ou seja, Sim. você para de produzir na sua vida as coisas do seu interesse para ficar cuidando desse problema. Então, nesse caso, pode-se requerer uma indenização por conta desse tempo perdido. Tá. Às vezes, nem sempre o próprio problema em si gera. Às vezes, o tempo que você perde é mais danoso que o próprio problema do produto, às vezes. Entendi. Então. Você que está aí do outro lado, tá valendo a pergunta que eu fiz, tá? Não vou tocar a sineta porque é a mesma pergunta. Estamos falando aqui de direito do consumidor. Pô, desde que eu construí minha casa, eu escuto os rugidos. Vem das... Sei lá, nem sei de onde que vem. Não sei se vem do telhado, se vem das paredes. Me ajuda a pensar o que será. Vai escrevendo aí que... A hora que eu deduzir aqui, eu te pergunto. Por falar nisso, doutor, material de construção, que é uma queixa muito comum. A gente entra lá, compra um material de construção, precisa urgente, pagou, tudo bacana, chega no dia de entrega, não vem. E ninguém liga para dar a mínima satisfação para a gente. Aí você perde o tempo pela segunda vez de ligar para saber que, sabe o que é? Desculpe, viu? É que não tem estoque, mas você comprou e pagou. Então, olha, a gente vai ter que esperar, a gente tem que esperar vir de uma central, ou esperar não sei o quê. Olha, sabe o que? Não tem mais esse modelo, saiu de linha. Tá? Esse é um caso. O outro caso é assim, a gente não vai ter mais, mas a gente troca esse valor por outra coisa. Tá? Então eu queria saber esse caso, e queria saber, tem o caso que eles atrasam, tem o caso que eles não tem mais e vai trocar por outra coisa, tem o terceiro caso, que eles não devolvem o dinheiro. E você praticamente é obrigado a pegar outra coisa. Queria saber como é que fica isso. Então, com relação ao... Bom, primeiro, quando as pessoas vão comprar material de construção, orienta-se que elas mencionem isso na compra e que deixem registrado o prazo em que elas precisam daquele produto. Porque, por exemplo, você tem uma obra, você tem lá pedreiros, você tem o engenheiro, o arquiteto, enfim. Tá. Você tem pessoas ali que você está custeando. O material não chega, você vai precisar custear essas pessoas mesmo assim, e isso é prejuízo. Então, depois você pode cobrar esse prejuízo do dano que você sofreu tendo que pagar horas a mais de operários trabalhando para você e também o próprio atraso em si da obra. Né? Você pode ir ao judiciário e o tempo que você gastar para solucionar esse problema, né, que eu já disse há pouco, o desvio produtivo, então você pode requerer que seja indenizado pelos danos e, enfim, né? Tá. Tudo você vai fazer, tudo proporcional. Atrasou 2 dias, quanto custa 2 dias do pedreiro, 2 dias, enfim, o dissabor que eu tive pela obra, né, pelo atraso da obra, né, quanto que valeu e o tempo que eu gastei para solucionar essa questão. Né? A questão de não ter o mesmo produto ou de não ter em estoque é uma falha muito grave do fornecedor.
porque ele só pode vender aquilo que ele tem. Então, se dessa problemática de vir também danos dessa natureza, o consumidor pode, da mesma forma, pleitear danos morais, danos materiais em relação ao fornecedor. Agora, não querer devolver o produto, aí eu oriento a procurar a polícia. Tá. É porque realmente ele não pode, se ele não tem o produto, ele não pode obrigar o consumidor a comprar algo que ele não estava disposto. Quer dizer, ele é obrigado a devolver o Ele é dinheiro. obrigado, a não ser que o consumidor concorde. Aí ele... Isso vale também para, por exemplo, o cara fala, "Não, a gente vai devolver, mas por um procedimento interno aqui vai demorar 3 dias. Vamos dizer, ou vamos dizer que você concorda e passa os 3 dias e você não recebe. A queixa é a mesma, né? A devolução ela tem que ser imediata, ela tem que ser... Importante isso, Sim. então. Porém, se ele demorar 3 dias, Uhum. vai depender se isso causou um dano. Tá. Porque não seria um dano assim tão grave para que nós falássemos, nossa, eu tenho que receber uma indenização, porque demoraram 2 dias o dinheiro. Demorou 2 dias o dinheiro para retornar para minha conta. Né? Então, 2 dias, talvez o Poder Judiciário não ia falar, nossa, não é uma coisa para tanto. Porém, se dentro desses 2 dias causou um dano reflexo, né? Um dano derivado, poxa, era para o meu vestido de noiva. Tá. E agora eu não tenho dinheiro para comprar outro e tudo mais e tal. E surgiu o dano aí, nesse caso, é indenizável e todos os direitos do consumidor estão ali à disposição das pessoas que ficaram nessa situação. Entendi. Bom, atenção aqui, produção, agora, ó. Agora sim, eu vou responder para vocês. Para você também, doutor. Por que desde que eu construí minha casa, toda noite, toda manhã, de vez em quando eu ouço rugidos dentro de casa. Agora eu descobri, estava pesquisando aqui, que usaram tubos e conexões Tigre. Desculpe merchan aqui, mas era a única conclusão que eu cheguei. Por isso que eu escuto rugidos durante a noite, tá bom? Foi horrível, mas é o que tem para o momento. Daqui a pouco vem outra. Agora, fala o seguinte, doutor. Venda... não, mandaram eu perguntar um negócio para o senhor aqui. Defesa psicológica, Como é que a pessoa pode se defender do bombardeio massivo e permanente? Porque é o seguinte, às vezes você não precisa comprar uma coisa. Mas de tanto você vê, você é sugestionado. Olha que legal. Aí você vê uma oferta e fala, olha, é aquilo lá que está anunciando todo. Você vai e pum, e você compra aquilo. Como é que a gente pode se blindar contra esse autossugestionamento por propaganda subliminar ou propaganda massiva? Como é que a gente se segura contra isso? Hoje é... Que é praticamente uma hipnose isso, né? Sim, né? Existem diversos recursos em que as empresas usam de marketing, de publicidade, de propaganda, no sentido de atrair cada vez mais o consumidor. Uhum. Né? Essa propaganda massiva, né, que ela não cessa, né? Você olha para a internet, para a TV, no rádio, no totem na rua, você está, às vezes, assim, determinadas marcas, elas fazem o uso sistemático e não é um uso aleatório, é um uso meticulosamente pensado, estudado, para que cause no consumidor uma lembrança permanente. E isso, às vezes, é muito perigoso, porque você, às vezes, vai tender a comprar aquele produto, né? Às vezes de uma forma induzida e inconsciente, né? Muitas técnicas são a repetição, é uma arma muito poderosa, é simples, mas ela é muito poderosa, tanto que ela é usada até na didática. A repetição é muito na escola, por exemplo, né? Muitas repetições das mesmas coisas para as pessoas, né? Tem até uma questão de uma dinâmica que existe, que até eu peço licença para fazer aqui. Por favor, né? Fica à vontade. Que você conhece aquela ave ema? Sim. Né? Eu vou falar para você, fala reiteradas vezes, repetidas vezes, incessantemente a palavra ema. Ema? Ema. Ema, 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 ema. A clara do ovo se chama... Gema. Não, a clara do ovo se chama clara. Ah. Então,
Esse é um exercício simples para mostrar como que o nosso cérebro é facilmente induzido por essas repetições massivas. Então, como que o consumidor ele pode, como você aí de casa, né, pode se defender disso? Primeiro, é não comprar por impulso. Aquela primeira vontade, deixar passar aquela primeira vontade. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem uma vontade louca de comprar alguma coisa, né? Então, se você pensar um tempo, às vezes você chega à conclusão de que você às vezes não precisava daquilo. Por exemplo, eu vou comprar, mas eu vou fazer uma dívida no cartão de crédito. Comprar só porque é novidade, né? Sim. Essa é a questão. E assim, você precisava daquilo? É útil na sua vida? Vai gerar algum problema, um endividamento? Isso eu vou usar por quanto tempo? Quanto tempo vai ser útil realmente? Né? Eu tenho lá meu filho de 9 anos, ele levar uma montanha de brinquedos, assim, né? Mas é aquele impulso de criança. Ai, pai, eu quero, né? A criança, acho que é um exemplo, o melhor exemplo desse impulso. É um impulso mais puro que tem, né? Quando ele quer aquele brinquedo e tal. Sim. Nós todos somos infantis em algum sim. nível. Então, nós temos que adotar certas condutas que vão nos proteger. A primeira delas é essa: respirar e pensar nessas questões. Eu preciso, é útil para a minha vida, eu vou criar uma dívida desnecessária, isso vai ser útil por quanto tempo, né? E ajuda a pessoa a se distanciar um pouco daquela compre aquilo, compre aquilo, compre aquilo, compre aquilo. A pessoa respira, faz essas reflexões e aí decide. E às vezes, se ela não estiver precisando naquele momento, o ideal é até deixar para um outro dia, para o dia seguinte, e refletir realmente, porque muitas compras são feitas de forma desnecessária. Eu conheço N pessoas, inclusive eu mesmo, tem coisas em casa que hoje eu falo, por que eu comprei aquilo? Então, mas aí entra também o lado psicológico da compra por compulsão, né, Sim, doutor? existe um problema, né, que pessoas têm de ordem psicológica que gera uma compulsão que às vezes não está ligado com a publicidade em si, que às vezes é uma patologia da pessoa e que leva... Isso precisa ser identificado, se a pessoa... Patologia é quando você quer e o orçamento paga o pato, né? É uma patologia. É uma doença de ordem, né, psicológica que a pessoa tem em algum nível, de alguma forma, e que leva a compulsão por comprar para satisfazer, às vezes, desejos ocultos, que nem mesmo a pessoa, às vezes, tem ciência ou consciência. Não sabe explicar, né? Ou consciência, por que ela tem tudo aquilo. Essa pessoa ela tem que procurar, já não é um auxílio legal, é um auxílio médico. Né? Agora, a questão, né, se a pessoa não tem esses problemas, o ideal é fazer uma ponderação com calma e se fazer determinadas perguntas para entender a necessidade e a utilidade daquele produto para a vida da pessoa. Ou, dependendo do quanto ela gastar, procurar um auxílio funeral, né? Que eu acho que é melhor. Fazer uma outra pausa para dar uma dica importante para você. Você tem moto? Você conhece alguém que tem moto? Claro que você conhece, né? Olha, moto hoje em São Paulo é um dos bens mais roubados. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Porto Alegre. Quero dar uma sugestão para você que às vezes sai mais barato que o seguro e é mais efetivo. Estou falando da Skynet Rastreadores, do meu amigo Adelson. Ele conseguiu uma técnica que ele instala na moto, um dispositivo, o cara pode virar a moto, pode virar o tanque do avesso, pode desmontar as rodas, pode fazer o que quiser, não vai encontrar. Você está com a sua moto na rua lá, o cara balançou a sua moto, mexeu, não interessa, pode desmontar, mergulhar, levar para o espaço, fazer o que quiser, mexeu na moto, vai disparar um aplicativo no seu celular, e aí você vai começar a ver o deslocamento da moto, eles podem desmontar, você vê o deslocamento do guidão, do que eles levarem em tempo real, como você está vendo no vídeo, e aí é só você fazer o contato com a Skynet Rastreadores, que já coloca a equipe de segurança em ação. Eles têm mais de 95% de sucesso na localização dos bens roubados, tá legal? Se eu fosse você, eu consultava agora. Vai no Instagram, @Skynet Rastreadores, às vezes é mais barato que o seguro. WhatsApp 11 947 794 474. Agora, se você quiser fazer como meu amigo aqui, Dr. Érico Olivieri, você vê que o cara é elegante, o cara é magrão e tal. Por quê? Porque ele é um cara que tem bom gosto. Quando tem reunião na casa dele, reunião dos advogados da OAB, ele não chama qualquer buffet. Ele, me liga, Pardini, eu mando para ele
o serviço da Vacari Eventos. Olha, gente, a Vacari Eventos, para vocês ficarem com fome agora, tem carnes maravilhosas, risotos, tem pizzas, entendeu? Tem sopas fantásticas, tem massas, tem tudo que você... Tem sopas, tem uma sopa mais maravilhosa que a outra. E uma coisa muito importante que eles têm, que poucos têm. Eles têm qualidade, eles têm amor no que fazem, eles têm entrega, eles têm educação, eles têm carinho e preço justo. Confere na internet, vai lá, @vacari com 2cs.vc. E o WhatsApp da Vacari Eventos é facinho, 11 999 994 211. Bom, agora, claro, atenção, produção, é a hora da minha mão, aqui, ó. Então tá aqui. Eu quero a sua opinião. Não, eu falei que ia fazer mais uma, pelo menos mais uma, né? Sabe o que é? Eu ia contar mais uma piada sobre obra para você. Para você também, doutor, já que estamos falando de direito do consumidor, mas não vou mais contar. Não vou mais contar. Eu ia fazer uma brincadeira com você, ia contar uma piada sobre obra, mas não vou mais contar. Por que será que eu não vou contar? Então, vai deduzindo, escreve, mas escreve, por favor. Escreve. Tudo que você escrever aí eu vou ler. Daqui a pouco eu vou te contar, vamos ver se você acertou. Vai escrevendo aí. Por que eu não vou te contar piada? Ô, doutor, outra questão comum. A pessoa vai lá no Mercado Livre atrás de preços melhores, claro, né? Mas lá dentro ela escolhe entre os preços melhores os melhores vendedores, como você já comentou aqui. Os que não têm restrições, para a pessoa localizar os que não têm restrições, se esse que não tem restrição falha, pô, geralmente quando a gente faz uma compra assim, às vezes vem até no produto, você já viu isso? Olha, se der um problema, por favor, não fale com o Mercado Livre, consulte diretamente a gente e tal. Mas vamos dizer que você tenha um problema com o produto, não consiga contatar a pessoa. Aí, no caso, o próprio Mercado Livre, por exemplo, pelo fato do cara, do anunciante ser um anunciante que é bem qualificado, etc., tal, ele tem um bônus também. Há um desconto, por exemplo, essa vez ele errou, mas até agora ele foi bem, ele tem um histórico positivo. Porque às vezes a gente está vendo que o cara está bem intencionado e a gente fica até com pena de reclamar. Essa é a questão. Você vai lá, o score do cara está show de bola. O cara está sendo super educado. Olha, qualquer coisa a gente repõe, por favor, liga para... A gente fica até constrangido de reclamar. Só que a gente está numa situação difícil, que a gente precisa daquele produto para aquele determinado dia. E aí? Bom, e a gente não quer prejudicar o cara, mas precisa. Sim. Né? Bom, as regras, primeiro a lei e depois as próprias regras das plataformas de marketplace, elas são rígidas. Elas contemplam lá determinadas hipóteses que, sendo ou não um fornecedor que já foi referendado pelo próprio site e tudo mais, isso não significa que ele não vá sofrer punições. Né? Tá. Então, o consumidor ele não pode ser tratado diferenciadamente porque o fornecedor é bom. Os direitos eles têm que ser garantidos da mesma forma que o fornecedor ruim, ou bom, ou médio, não importa a qualidade do serviço prestado pelo fornecedor. O que importa é a situação em si. Se houve um atraso, mas ele é um bom fornecedor, isso não importa. Tá. O direito está ali para socorrer o consumidor. Então, ele pode sim fazer a reclamação, né? E eu vou abrir um parênteses aqui para alertar as pessoas de casa sobre um golpe que tem a ver com esse assunto, né? Existe um golpe aí que as pessoas devem ficar atentas nos sites de marketplace quando o produto apresenta algum tipo... O produto não foi entregue. Tá? Então, você compra, chegou lá na data prevista, o produto não chegou. Você vai lá e aperta uma reclamação. Você abre uma reclamação. O fornecedor entra em contato com você e fala assim, olha, houve um problema aqui. Ele explica lá algum problema. Olha, a nota fiscal demorou para sair, alguma coisa nesse sentido. Mas o produto está aqui, nós estamos confirmando que vamos enviar e tudo mais.
Nós só pedimos para que você cancele aquele chamado de reclamação. E depois a pessoa nunca mais recebe. E aonde está a questão do golpe? Em alguns sites não permitem a reabertura, porque foi a própria pessoa que foi lá e fechou fechou o chamado. E alguns sites não dão a possibilidade de reabertura daquele chamado. Então a pessoa vai ficar sem receber o produto e a plataforma de marketplace vai entender que o problema foi solucionado. Aí só vai caber à pessoa todo aquele transtorno de buscar o judiciário. E tem outro caso também, doutor. Tem site que você compra, você já viu isso? Aí você vai lá, não quero, está demorando para chegar, você vai lá, não tem a opção de cancelar. Não, é proibido por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que vendas feitas fora do estabelecimento físico, e a internet se enquadram todas as vendas, o consumidor tem 7 dias para desistir da compra. Tá, mas e se aí a autoridade competente vai lá e constata, olha, você caiu num golpe, esse site não existe. Então, né? Tem isso também. Tem, eu já vi diversos casos assim, onde um determinado produto é muito perigoso, produtos veiculados e ofertados em redes sociais. O maior número de golpes está nesse tipo de publicidade, nas redes sociais. Porque é muito simples ali, eu mesmo criar um anúncio falso, qualquer coisa, colocar lá. Não passa por nenhum crivo de avaliação. Por exemplo, se eu quiser comercializar algo no Mercado Livre, existe toda uma sistemática para averiguação de quem é a pessoa, de aprovação e tudo mais. Por exemplo, no Facebook, se eu quiser criar um anúncio agora e colocar lá um anúncio falso, coloco. Então, as redes sociais é um ambiente muito perigoso para se confiar em todos. É um campo minado, né? Campo minado. Agora, a Delegacia de Crimes Digitais consegue esclarecer uma boa parte desses crimes ou não? Na maioria das vezes sim, porque os rastros eles ficam, né, de uma forma ou de outra, exceto para aqueles que utilizam-se de alta tecnologia, como por exemplo, assim, existem computadores adquiridos, por exemplo, em outros países que não têm o ID identificado aqui. E não há, às vezes a legislação do país não identifica quem comprou. Por exemplo, você vai no Paraguai, por exemplo. Lá, muito provavelmente, você não vai ser registrado quem é que comprou, para identificar posteriormente o ID e vincular a determinada pessoa. Então, as pessoas conseguem fazer golpes dessa forma, porque quando vai rastrear, chega num lugar, num ID internacional, e quando vai chegar nesse ID internacional, dali não se tem mais rastro da pessoa, exceto se esse hacker, vamos dizer assim, né, essas fraudes que ocorrem às vezes por hackers, ele deixa outros vestígios. Entendi. Por exemplo, como que foi criada a conta, a polícia vai também fazer essa investigação. Tá. Né, quem que se registrou, o ID que registrou, se é o mesmo, se não é, e vai fazer investigação para tentar colher elementos para identificar. Mas na grande maioria das vezes se identifica. Tá. Agora, para você que está assistindo aí, uma informação importante. A Delegacia Digital, você joga no Google lá, Delegacia de Crimes Digitais ou Delegacia Digital, e você vai chegar. O PROCON, você joga lá para fazer denúncia, você também vai chegar. Então, assim, porque nós falamos de Delegacia Digital e PROCON, às vezes você fala, mas como é que acha? Chega lá, gente, vai parar no link, preenche a ficha, hoje até boletim de ocorrência você faz pela internet, entendeu? Tudo digital. Doutor, agora uma coisa que acontece muito, já aconteceu comigo, provavelmente com você que está assistindo, aparece uma compra que eu não fiz, mas a compra foi feita. Aí eu falo, não, peraí, não, isso aqui é golpe. Não, eu entro lá no meu cartão, tá lá a compra debitada no cartão. Tá? Aí ligo lá, vamos dizer, para Americanas, consta, o senhor comprou na data tal, horário tal, esse produto, assim, eu não comprei. Tá? Aí, enfim, aí fica um jogo de empurra, tá? Eu não comprei. Aí a Americanas fala que eu comprei, aí o senhor tem que resolver com o cartão, onde é que burlaram? Aí eu ligo o cartão empurra para Americanas, fica esse triângulo de ninguém, né? Já me aconteceu.
Aí a gente age contra quem, afinal? Porque é o seguinte, no meu entender, eu tenho uma senha lá no site de vendas. E que mesmo o cara em poder do meu cartão não conseguiria comprar sem a senha de lá. Então, para mim, o problema reside lá, né? Em quem viabilizou a entrega do produto. Bom, esse é um produto, desculpe, um problema. problema que, a primeira providência é fazer um boletim de ocorrência. Certo. Porque já se deparando com essa situação da forma que você expôs, nós já conseguimos perceber que houve um crime, né, no sentido da invasão da conta, da utilização do dinheiro de outra pessoa. Agora, todos os envolvidos são responsáveis. Tá. O cartão que deveria lhe oferecer uma segurança, né, o site que deveria também ofertar a mesma segurança. Tá. Eu já advoguei em diversos casos onde isso ocorreu. O último deles foi... Existe um site, né, de marketplace que quando você cria a conta, ele te dá uma conta também de meio de pagamentos. E nesse caso ainda, para piorar, o site, além de criar a conta, é automático. Você cria a conta, tem a conta de compras e tudo mais, e depois você vasculhando lá tem a de meios de pagamento, onde você pode inclusive armazenar dinheiro, fazer pagamentos, receber e tudo mais, semelhante a uma conta bancária. E esse site, além de fazer isso, ele ainda concedeu um crédito. Tá. Sem que o cliente soubesse. E hackers invadiram a conta e levaram o dinheiro. Tá. Né? Então, nesse caso aí, foi processado a plataforma, né, por responsabilidade. Tem o caso do banco, né? A grande questão é que quando ocorre esse tipo de problema, nunca é culpa do fornecedor. Eles sempre falam, oh, meu sistema é incorruptível, não dá para invadir. As teses de defesa são sempre essas, mas elas não prevalecem, porque no final eles não comprovam efetivamente que foi o consumidor quem entrou, principalmente porque, dada a diferença de poder técnico entre certos fornecedores e o consumidor é muito distante. Por exemplo, você pega uma empresa como o Mercado Livre. É um gigante de comércio e tecnologia. Aí eu, como consumidor, perto do Mercado Livre, sou uma formiguinha. Sim. Então, a lei confere nesses casos, onde há uma disparidade muito grande de poderio econômico e técnico, onde se inverta o dever de provar. Tá. Então, aí, nesse caso, como um banco, por exemplo, uma plataforma dessa tem muito poderio frente ao consumidor, o juiz inverte isso. Não é obrigatório, mas nessas situações o juiz inverte para que eles que provem, eles têm os meios, eles têm os sistemas, eles têm todos os dados, quem que acessou, de onde acessou, como acessou. O consumidor já não, o consumidor fica vendido sem saber a quem reclamar, né? Às vezes porque fica realmente, o jogo de empurra não é lenda, é real. Ninguém quer se responsabilizar. Eu nunca peguei um caso onde o fornecedor falou, não, tudo bem. Quanto foi o prejuízo? Tá aqui o cheque. Não, nunca. Doutor, o caso da Black Friday, que a gente compra as coisas, assim, é metade do dobro do preço, né? Uma promoção, tá, os caras... Não são todos, não vamos generalizar, mas tem muitos casos, você vai lá e tá assim, olha, de tanto por tanto. Só que você vai procurar o preço real da coisa é menor do que aquele tanto que eles estão oferecendo. É que nem uma coisa muito comum. Presta atenção, você soma a pontuação de telefone celular, de banco, que você troca por produtos. Né? Aí você vai lá e fala assim, olha, estes pontos mais tanto em dinheiro, você troca por um produto tal. Aí você vê quanto que você gastou para fazer aqueles pontos, mais tanto em dinheiro, e aí você vê quanto que vale aquele produto no mercado e quanto que você gastou para tirar aquele produto no banco. Você gastou muito mais, né? Então, da mesma forma, às vezes você vai acreditando numa promoção de Black Friday e, porra, não é que você está pagando nem o preço real, às vezes você está pagando o preço mais caro. Isso caracteriza, de alguma maneira... Lógico que todos os problemas, não só de direito do consumidor, mas todos os problemas jurídicos em si, tem que ser analisados caso a caso, né? Mas o que não pode acontecer é uma enganação.
é crime uma informação enganosa em uma publicidade. Então, pode sim, dependendo do caso, se configurar crime. Tá. E o que o consumidor deve, os cuidados que o consumidor deve ter, se ele tem intenção em aproveitar as ofertas desse tipo de promoção, é começar a fazer pesquisas prévias daquele tipo de produto ou tudo mais, porque muitos, eles às vezes eles derrubam o anúncio um tempo Tá. e vai lá e coloca o mesmo preço falando que era Black Friday, mas na verdade é só uma fraude, né? Uma Black Fraud. Black Fraud, né? É. Então, nesse caso aí, é criminoso, ele não pode colocar informações que ludibriam o consumidor. Ele está achando que está aproveitando uma oferta realmente vantajosa e, na verdade, ele está pagando o preço de mercado. Então, isso é enganar, isso é ser desleal com o consumidor. Entendi. Bom, eu deixei você esperando aí, né? Eu falei que eu ia contar uma piada sobre obras, mas eu falei, eu desisti. Por que será? Sabe por quê? É que está em construção. A piada está em construção, tá bom? Desculpe aí, viu? Mas é o seguinte, doutor, você faz atendimento para quem está nos assistindo do Brasil todo, quiser tirar uma dúvida, quiser fazer uma consultoria com você, ou se tornar seu cliente, não sei. Tem algum problema para resolver, algo que você comprou, qualquer coisa nesse sentido, tirar uma dúvida com o doutor Érico. Você faz atendimento online ou não? Sim. Nesse particular, eu acho que é interessante sempre a pessoa se valer do profissional que ela mais confia, Certo. que ela mais conhece. Então, esse eu acho que é o único cuidado que as pessoas têm que ter na hora de buscar um auxílio jurídico daquele profissional. Às vezes a pessoa já conhece um advogado, tudo bem, né? Eu estou aí no mercado também, mas o ideal é que ela procure aquele que ela realmente confia. A única coisa que sustenta um laço de confiança entre um advogado e o cliente é apenas a confiança. Tá, entendi. Então, esse é o ponto principal. Ela procurar alguém que atue na área de direito do consumidor, se for esse o problema, em que ela confie e que tenha referências. Tá. Né? Eu acho que esse é o modo, assim, de maneira geral, mais saudável de você buscar um auxílio jurídico. Tá, mas pode ser uma oportunidade aqui de alguém que nunca pensou nisso, nunca teve um problema, mas queira anotar para uma eventual necessidade, alguém que não tem. Então, eu vou pedir a gentileza de você dizer suas redes. Seu Instagram, qual é? @erico.olivieri. Erico.olivieri, tá? Pedir para a produção colocar em caracteres aí. O seu Facebook, Érico Olivieri também? Sim. Érico Olivieri, né? Sim, eu tenho mais presença, na verdade, em redes jurídicas. Tá, né? o perfil Jus Brasil, qual é? Sim, né? É Érico Olivieri. ericoolivieri.jusbrasil.com.br. Isso. E você participa do blog Opus Lei também, né? Sim, eu fundei esse blog já há algum tempo, né? E essas minhas participações, na verdade, elas têm o intuito de colaborar com a classe dos advogados, onde eu publico modelos de trabalhos prontos, que foram bem-sucedidos e tudo mais, para os acadêmicos, para os iniciantes e tudo mais. Eu faço esse tipo de trabalho aí. Legal. Doutor Érico, todo final de episódio a gente recomenda aqui, já faz algum tempo, um livro que a gente acha interessante, vou recomendar para vocês também. Gente, esse livro aqui é muito legal, é o livro Sorrir Faz Bem, tá? É de uma referência de saúde bucal, uma referência nacional, que já nos deu aqui o prazer de participar do Agora é Você podcast, que é o doutor Aônio Oliveira. É muito legal esse livro, ele é da editora Novo Século, tá? Olha aqui, ele fala sobre saúde bucal, tá? Ele tem várias ilustrações, mas ele fala do ponto de vista de você, como é importante o sorriso, que é o seu cartão de visita, que te apresenta, que te aproxima das pessoas, que faz você interagir com as pessoas. Então ele fala da importância de relacionamento, da importância social, da importância educacional de um sorriso, tá? Olha aí, Sorrir Faz Bem, doutor Aônio Vieira, tá? Aônio Vieira, que eu errei. Doutor Aônio, me perdoe. Da editora Novo Século, é a nossa recomendação de hoje. Doutor,
Doutor Érico, o senhor leva aí a canequinha igual essa aí que o senhor muito estava obrigado. tomando água. Muito obrigado. Nosso agradecimento. Muito obrigado também a você que esteve conosco até agora aqui no Agora é Você Podcast. Não se esqueça, visite, acabou aqui o episódio, vai visitar a nossa descrição. Lá tem um link chamado Delivery do Podcast, você clica lá e toda quarta-feira, antes de começar o episódio, você recebe no celular o assunto do dia e o link para assistir, de onde você estiver ou quando você puder. Lá tem também o link do Instagram. Olha, siga a gente em todas as redes sociais, porque os conteúdos daqui só tem aqui. E se você não se inscrever, infelizmente, a gente não pode garantir que você siga, que você receba, e a gente quer que você receba. Beijo no coração do lado de dentro, a gente se vê na próxima quarta, então, e até lá. Valeu, doutor, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Até a próxima, Obrigado. galera, valeu.